Este audiolivro foi produzido pelo canal A Sociedade do Audiolivro. Narração de Youssef Barros. Para apoiar este projeto e manter viva a literatura imortal, acesse o Apoia-se. O link está na descrição. Se preferir, faça uma contribuição direta via Pix. A chave está na descrição. E o QR Code está visível agora na tela. Curta, comente e compartilhe este audiolivro com outros amantes da literatura. Seu apoio faz toda a diferença. Para uma experiência mais imersiva, recomendamos o uso de fones de ouvido. Dúvidas, parcerias ou contato profissional, veja as informações na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar conosco. Desejamos a você uma excelente escuta e uma boa leitura. O editor ao leitor. Quanto eu desejaria que nos restassem, a respeito dos últimos tão assinaláveis dias do nosso amigo, testemunhos firmados pelo seu próprio punho, de sorte que não me visse obrigado a interromper a série de cartas que ele nos deixou, para completá-las com este relato. Apliquei-me em recolher, das pessoas bem informadas, pormenores bastante precisos acerca da sua história, que é simples, e todos os depoimentos concordam entre si, salvo num ponto ou noutro sem importância, diversidade de opiniões, aliás, que decorre da sua própria diversidade de caráter das personagens. Nada mais temos a fazer, neste caso, senão narrar fielmente aquilo que os nossos reiterados esforços nos permitiram saber, intercalando em nossa narrativa as cartas deixadas por Werther, sem desdenhar os apontamentos mais insignificantes encontrados entre seus papéis. Com efeito, não é fácil descobrir as causas verdadeiras e essenciais do gesto mais simples quando se trata de homens que se elevaram acima do vulgar. O desgosto e o desalento mergulharam suas raízes cada vez mais na alma de Werther e, alastrando-se como uma vegetação abafada, acabaram por tomar inteiramente conta do seu ser. A harmonia da sua inteligência foi destruída por completo. Todas as forças da sua natureza entraram numa confusa efervescência, tomada de um tal ardor, de uma tal violência interior que, tendo produzido os efeitos mais funestos, o esgotaram por fim. E os seus esforços para vencer esse acabrunhamento lhe causavam maiores angústias do que todos os males contra os quais havia até então lutado. Nessa angústia do coração consumiu as faculdades do espírito, a vivacidade, a intuição penetrante. Em sociedade mostrava-se cada vez mais sombrio, cada vez mais desgraçado e também cada vez mais injusto à medida que se ia tornando mais infeliz. É pelo menos o que dizem os amigos de Alberto, os quais afirmam que, dissipando cordialmente todos os motivos de contentamento para encontrar-se à noite em estado deplorável, Werther mostrava-se incapaz de julgar o caráter daquele homem calmo e virtuoso, que, de posse de uma felicidade longamente desejada, tratava de assegurar essa felicidade para o futuro. Alberto, dizem eles, não mudara em tão pouco tempo. Era o mesmo homem que Werther, desde o começo, conhecera e tanto havia apreciado e estimado. Amava Carlota antes de tudo, zelando por esse amor, e desejava que ela fosse por todos reconhecida como a mais perfeita das mulheres. Pode-se acusá-lo de ter querido afastar dela até a sombra de uma suspeita, mostrando-se pouco disposto a repartir com quem quer que seja, e mesmo do modo mais inocente, um tesouro tão precioso. Todos são acordes em dizer que Alberto quase sempre se retirava da sala quando Werther ia visitar sua esposa. Mas não o fazia por ódio, por aversão, e sim por sentir que sua presença era penosa para o amigo. O pai de Carlota, retido no leito por causa de uma indisposição, enviou à filha um carro a fim de tê-la a seu lado. Era um belo dia de inverno. A primeira neve caíra abundantemente e cobria inteiramente a campanha. No dia seguinte, Werther foi ao encontro de Carlota para acompanhá-la até a vila, caso Alberto não a fosse buscar. A serenidade do céu pouca impressão produziu no seu coração perturbado. Um grande peso lhe oprimia a alma e imagens lúgubres se tinham fixado no seu espírito, não lhe permitindo outra mudança de humor que não fosse uma ideia dolorosa ou outra ainda mais dolorosa. Vivendo numa perpétua discórdia consigo próprio, só via motivos de inquietação e perplexidade naqueles que o cercavam.
Cria haver destruído a paz entre Alberto e sua esposa, e disto fazia motivo de recriminações, aos quais se misturava um secreto despeito contra o marido. Enquanto caminhava, seus pensamentos de novo tomaram a mesma direção. Sim, sim, dizia de si para consigo, mal reprimindo a cólera. Eis no que deu essa união íntima, cheia de afeto, de ternura, de constante simpatia. Eis no que se deu essa fidelidade tranquila e duradoura. Converteu-se em saciedade e indiferença. Um negócio qualquer, seja o que for, não tem para ele maior atração do que essa mulher adorável. Sabe ele apreciar sua felicidade e estimar Carlota como Carlota merece ser estimada? Carlota pertence-lhe. Sei isso como sei muitas outras coisas. Suponho haver-me habituado a este pensamento. E cedo ou tarde, ele me enlouquecerá e causará a minha morte. E sua amizade por mim resistiu a tamanha prova? No meu apego por Carlota, não verá ele um atentado aos seus direitos e nas minhas atenções para com ela uma censura tácita? Eu sei, eu sinto que a minha presença não lhe agrada, que ele me deseja bem longe, que a minha pessoa é para ele um fardo. Por mais de uma vez afrouxou os passos na marcha precipitada, por mais de uma vez chegou a estacar, parecendo disposto a voltar sobre os passos, mas acabou seguindo sempre na mesma direção. Foi em meio de tais pensamentos e solilóquios que, afinal, bem contra a vontade, chegou ao pavilhão de caça. Ao entrar, perguntou pelo velho e Carlota, notando na casa certa agitação. O mais velho dos rapazes contou o que tinha acontecido uma desgraça em Valheim, onde um camponês fora assassinado, o que não causou a Werther grande impressão. Na sala encontrou Carlota em luta com o pai, tentando dissuadi-lo de ir embora doente, investigar no local o motivo do crime. Não se sabia ainda quem era o culpado, pois a vítima fora encontrada pela manhã diante da porta da sua casa. Mas havia suspeitas. O morto tinha sido criado na granja de uma viúva, substituindo lá um outro que fora despedido. Informado desses pormenores, Werther estremeceu e levantou-se bruscamente. "Será possível?" exclamou. "Preciso ir sem perda de um minuto." Correu a Valheim, e todas as suas recordações acudiram vivamente, certo de que o assassino era o homem com o qual havia muitas vezes conversado e pelo qual tinha um grande apego. Quando passou sob as tilhas, rumo ao albergue onde o corpo tinha sido depositado, esse lugar que outrora tanto amara causou-lhe horror. O solo sobre o qual tantas vezes brincara com as crianças da vizinhança estava manchado de sangue. O amor e a fidelidade, os sentimentos mais belos do homem, tinham sido transformados em violência e morte. Aquelas árvores vigorosas estavam desfolhadas e cobertas de geada. As sebes soberbas, que formavam uma abóboda sob o muro baixo do cemitério, também estavam despojadas da sua folhagem e deixavam ver os túmulos cobertos de neve. Ao aproximar-se do albergue, diante do qual a aldeia inteira estava reunida, de repente ouviu uns gritos. Via-se de longe um grupo de homens armados, conduzindo o assassino. Fixando-o, Werther não teve mais dúvidas. Era ele. O empregado que se apaixonara loucamente pela viúva era o rapaz que não fazia muito tempo havia encontrado errando ao acaso, cheio de furor taciturno, cheio de secreto desespero. "Desgraçado, o que foi que você fez?" exclamou Werther, correndo ao encontro do prisioneiro. Este o encarou tranquilamente, sem nada dizer, e por fim respondeu com calma. "Ninguém a possuirá. Ela não possuirá ninguém." Fizeram-no entrar no albergue. E Werther retirou-se precipitadamente. Esse choque violento o transtornou por completo. Sentiu-se ainda mais triste, mais desalentado, mais acabrunhado por uma resignação passiva. Uma irresistível simpatia aumentou nele o desejo inexprimível de salvar aquele homem. Achando-o tão desgraçado, julgando-o tão inocente, por mais criminoso que fosse, de tal modo que se identificava com o seu ato, que estava certo de fazer os outros partilhar a sua opinião. Queria pedir por ele imediatamente, e já as palavras de defesa lhe subiam aos lábios. Ao correr para o pavilhão de caça, foi repetindo baixinho tudo quanto pretendia dizer ao bailio. Quando entrou na sala, Alberto ali estava, e isto o perturbou um pouco. Mas readquiriu logo a presença de espírito e expôs calorosamente sua opinião ao bailio. Esta sacudiu a cabeça várias vezes, e conquanto Werther alegasse, com toda a vivacidade, com toda a paixão e sinceridade possíveis, tudo quanto um homem pode dizer em favor de outro, o bailio, como facilmente se pode adivinhar, não se comoveu. Mas, sem deixar o nosso amigo ir até o fim, protestou contra suas palavras e lastimou que ali estivesse tomando defesa de um assassino. Demonstrou-lhe que, desse modo,
Todas as leis seriam abolidas e a segurança pública inteiramente liquidada. Acrescentou que não podia intervir em semelhante caso sem assumir uma esmagadora responsabilidade e que tudo devia processar-se regularmente de acordo com os trâmites legais. Werther não se rendeu a tais razões e pediu ao bailio para fechar os olhos, pelo menos se facilitassem a fuga do rapaz. O bailio repeliu igualmente esse pedido. Misturando-se por fim à conversação, Alberto adotou o ponto de vista do sogro de Werther. Vencido pelo número, retirou-se presa de uma dor inenarrável. Após ouvir o bailio repetir inúmeras vezes: "Não, não é possível salvá-lo." A profunda impressão que lhe produziram estas palavras aparece num fragmento encontrado entre os seus papéis e que ele teria escrito com certeza naquele mesmo dia. "Não é possível salvar-te, ó infortunado. Vejo bem que não nos poderemos salvar." O que Alberto disse a respeito do preso, no final da cena com o bailio, magoou profundamente Werther, que viu em tudo isso qualquer ressentimento contra si próprio, e conquanto após algumas reflexões seu espírito judicioso reconhece que os adversários podiam bem ter alguma razão, pareceu-lhe impossível chegar a admiti-la e proclamá-la abertamente sem renunciar aos seus mais íntimos sentimentos. Encontramos ainda entre seus papéis, a respeito do caso, e que talvez expliquem suas relações com Alberto. De que serve procurar convencer-me de que ele é honesto e bom? Isto me apunhala o coração. Não posso ser justo. Como a tarde se fizesse tépida e o tempo assinalasse o começo do degelo, Carlota e Alberto voltaram a pé. Durante o trajeto, de vez em quando ela se voltava para trás, como que sentindo a falta de Werther. Alberto pôs-se a falar dele, lastimando-o profundamente sem deixar de lhe fazer justiça. Falou da sua paixão infeliz e expressou o desejo de arranjar-lhe um meio de afastá-lo. "Desejo isto tanto por mim como por você", acrescentou ele. "Neste caso, faça o possível para modificar a conduta dele em relação a você e tornar suas visitas menos frequentes. Começam a notá-las e sei que já murmuraram a respeito em alguns lugares." Carlota nada respondeu e Alberto pareceu magoado com o seu silêncio. Pelo menos, desde esse momento não mais aludiu a Werther diante dela, e quando ela falava dele, interrompia a conversa ou mudava de assunto. A tentativa infrutífera para salvar o infeliz foi como o último clarão de uma luz que se apaga. Werther mergulhou ainda mais profundamente na sua dor e na sua inércia. Ficou quase fora de si ao saber que possivelmente seria citado como testemunha contra o rapaz. Tomou logo o partido de negar todos os aborrecimentos porque tinha passado durante o período de atividade, as mortificações que havia só tido na embaixada, todas as decepções, todas as tristezas passavam e repassavam em sua imaginação. Achava que tudo isso lhe concedia o direito de permanecer ocioso, julgando-se privado de toda e qualquer perspectiva de futuro, incapaz de encontrar um ponto de apoio para apegar-se às coisas da vida ordinária. Assim abandonando-se inteiramente aos próprios sentimentos, às ideias extravagantes e, ao mesmo tempo, a uma paixão sem remédio, na eterna e dolorosa monotonia de suas relações com a criatura amada, junto da qual encontrava repouso, lutando violentamente contra suas forças, consumindo-as sem objetivo e sem esperança. Dia a dia caminhava ele para um fim lamentável. Seu delírio, sua paixão, suas agitações e esforços sem tréguas, seu desgosto da vida, de tudo isso ele nos deixou testemunhos irrecusáveis, algumas cartas que vamos inserir aqui. 12 de dezembro. Meu caro, acho-me no estado em que ficam os desgraçados que se dizem possuídos de um espírito maligno, e isto me acontece muitas vezes. Não é medo nem desejo, é um tumulto interior e desconhecido que parece querer rasgar meu peito, que me aperta a garganta e me oprime. Infeliz, infeliz de mim. Então erro durante a noite, a aventura entre as cenas terríveis desta estação que castiga tantos homens. Ontem à noite não pude ficar em casa. O degelo sobreveio subitamente. Disseram-me que o rio havia transbordado, que os regatos estavam crescidos e o meu vale querido inundado a partir de Valheim. Corri para lá. Eram mais de 11 horas. Que espetáculo espantoso, ver do alto do rochedo as ondas escachoando e cobrindo os campos, as pradarias, as sebes e o resto para formar, de uma ponta a outra do vale, um mar que se desencadeava furiosamente enquanto o vento assobiava. E quando a lua reapareceu por sobre uma nuvem escura,
iluminando com seus reflexos terríveis e esplêndidos as águas que rolavam e rugiam aos meus pés, fui sacudido de um súbito terror e um desejo intenso. Curvado sobre o abismo, os braços estendidos, tive vontade de atirar-me lá embaixo. Perdi-me voluptuosamente na ideia de precipitar naquele turbilhão de tormentos e minhas pernas de me deixar arrastar pelas vagas procelosas. Oh, e dizer que não tiveste ânimo para arrancar-te do solo e pôr um termo ao teu suplício? Minha hora ainda não chegou, bem o sinto. Valheim, com que alegria eu teria renunciado à minha natureza de homem para rasgar as nuvens, para sublevar as ondas, misturando-me ao vento tempestuoso. Ali, tais delícias não serão um dia partilhadas pelo cativo? E quando baixei tristemente meu olhar para um recanto onde, passeando com Carlota por uma quentíssima tarde de verão, repousamos sob um salgueiro, notei também que ali tudo estava inundado. Mal pude, Valheim, reconhecer o salgueiro e suas campinas, pensei, e os arredores do seu pavilhão de caça. Como essa torrente furiosa deve ter devastado o nosso bosquezinho. E um raio de sol do passado brilhou em minha alma, como na alma do prisioneiro que sonha com os campos e os rebanhos, com a glória e as honrarias. Permaneci imóvel. Não me acuso porque tenho coragem para morrer. Terei, eis-me aqui como uma ovelha que cata sua lenha nas sebes e mendiga seu pão de porta em porta, a fim de prolongar e consolar ainda o triste fio de vida que lhe resta. 14 de dezembro. E então, meu amigo? Tenho medo de mim mesmo. Meu amor por ela não é o mais fraternal, o mais santo, o mais puro dos amores? Sentiu minha alma um desejo culpável? Não quero fazer juramentos. E, no entanto, estes sonhos... Oh, como têm razão os homens que atribuem efeitos contraditórios às forças exteriores. Esta noite, estremeço ao dizer que a tive nos meus braços, apertada contra o peito, cobrindo-lhe de beijos sem conta a boca que balbuciava palavras de amor, meus olhos inundados pela embriaguez do seu olhar. Oh Deus, serei porventura culpado de experimentar ainda tanta felicidade ao recordar em toda a sua intensidade essas ardentes delícias? Carlota, mas tudo isso está acima da minha vontade. Meus sentidos deliram. Há 8 dias não tenho sequer força para pensar. Meus olhos estão sempre cheios de lágrimas. Não me sinto bem em parte alguma e sinto-me bem em qualquer lugar. Não desejo nada, não peço nada. O melhor é partir. Naquele tempo, uma tal situação havia reforçado na alma de Werther a resolução de deixar este mundo. Depois que regressou de junto de Carlota, não teve outro desígnio e outra esperança. Prometeu a si mesmo, porém, que isso não havia de ser uma ação prematura e inconsiderada, que só tomaria esse partido com uma convicção sincera e a resolução mais calma possível. Suas dúvidas, suas lutas consigo mesmo, transparecem de um bilhete sem data, provavelmente começo de uma carta a Valheim, que foi encontrado entre os seus papéis. Sua presença, seu destino, o interesse que ela toma por mim exprimem ainda uma última esperança em meu cérebro vazio. Erguer a cortina e passar para o outro lado és tudo. Por que então hesitar e tremer? Porque se ignora o que existe desse outro lado e porque não mais de lá se regressa? E também porque é próprio do nosso espírito imaginar, por toda a parte, caos e trevas, quando nada sabemos ao certo. Afinal, esse triste pensamento se foi tornando cada vez mais familiar e simpático. Fechou-se irrevogavelmente no seu desígnio, como prova esta carta um tanto equívoca que escreveu ao seu amigo. 26 de dezembro. Agradeço a sua amizade, Valheim, por haver revelado as minhas palavras. Sim, você tem razão. O melhor é partir. A proposta de retornar para junto de você não me agrada em absoluto. Antes eu desejaria fazer uma excursão, tanto quanto nos permitam a solidez dos bons caminhos. Sinto-me contente pelo seu projeto de vir ver-me. Daqui uma quinzena aguarde uma carta que lhe dará os pormenores necessários. É preciso dar tempo ao tempo, e 15 dias a mais ou a menos valem muito. Você dirá à minha mãe que reze pelo seu filho. Diga-lhe também que perdoe os aborrecimentos que lhe tenho causado. É o meu destino afligir aqueles a quem devia tornar felizes. Adeus, querido amigo. Que o céu lhe conceda todas as bênçãos. Adeus. O que se teria passado na alma de Carlota nesse meio tempo? Quais seriam seus sentimentos para com o marido e para com o desgraçado amigo?
Apenas ousaremos expressar por palavras, mas é possível, pelo que sabemos do seu caráter, formular qualquer ideia e toda a alma bem formada de mulher saberá identificar-se com a dela e compreender o que ela sentia. Uma coisa é certa. Carlota estava em segredo, firmemente resolvida a tudo fazer para afastar Werther. E se hesitava, era pelo desejo sincero e afetuoso de poupá-lo, pois sabia quanto lhe seria difícil partir. Sabia mesmo que isso lhe era quase impossível. Apesar disto, ela estava resolvida a agir seriamente. Seu marido guardava um silêncio completo a esse respeito, o mesmo que ela fizera sempre, embora mais do que nunca resolvida por atos, mais do que por palavras, a provar que seus sentimentos eram dignos dos dele. No mesmo dia em que Werther escreveu a seu amigo a carta que acima transcrevemos, era o domingo, véspera de Natal. À tarde foi ver Carlota, encontrando-a sozinha, ocupada em pôr em ordem alguns presentes de Natal para os irmãozinhos e irmãs. Werther falou do prazer que as criancinhas iam ter e do tempo em que também ele, como que se sentia transportado ao paraíso quando a porta se abria de repente e via aparecer uma árvore carregada de pequenas velas, bombons e maçãs. Você também? Disse Carlota, disfarçando seu embaraço com um sorriso amável. Você também terá seu Natal. Uma velinha e uma outra coisa. E a que chama você ter juízo? Exclamou ele. Que é preciso fazer? Que posso eu fazer, minha boa Carlota? Quinta-feira à noite, respondeu ela. É véspera de Natal. As crianças virão com meu pai e cada um receberá o seu presente. Venha também, mas não antes de quinta-feira. Werther ficou interdito. Peço-lhe, continuou ela, é absolutamente necessário. Peço-lhe pelo meu sossego. Isso não pode durar assim. Não, isso não se pode. Ele esgazeou os olhos e caminhou para a sala, murmurando entre dentes. Isso não pode durar assim. Carlota, sentindo em que estado de espírito ele repetia essas palavras, esforçou-se em mudar o curso dos seus pensamentos, mas em vão. Não, Carlota, exclamou Werther. Nunca mais a verei. Por que, Werther? Replicou ela. Você deve tornar a ver-nos. Somente precisa conter-se. Oh, por que você nasceu com esse ardor apaixonado que se prende obstinadamente a tudo quanto impressiona? Peço-lhe, prosseguiu ela, tomando-lhe a mão. Seja senhor de si. O seu espírito, os seus conhecimentos, os seus talentos não lhe ofereciam inclinação por uma criatura que nada mais pode fazer senão ser agradável. Ele rilhou os dentes e encarou-a com um ar sombrio. Carlota continuou, retendo-lhe a mão. Apenas um momento de sangue frio, Werther. Você não sente que é tudo por sua culpa? Que você se perde voluntariamente? Por que hei de ser eu, Werther? Eu que pertenço a outro, precisamente eu. Temo muitíssimo que seja apenas a impossibilidade de me possuir que faça você desejar-me com tanto ardor, mas variados prazeres. Seja homem, acabe com isso. Werther retirou a mão e olhou-a com um olhar fixo e descontente. É judicioso, muito judicioso, exclamou ele. Essa observação será de Alberto? É profunda, muitíssimo profunda. Qualquer um pode fazê-la, respondeu ela. Não haverá, no entanto, no mundo inteiro uma jovem de satisfazer os anseios do seu coração? Assuma consigo mesmo o propósito de procurá-la e juro-lhe, há de encontrá-la. Há muito tempo que eu me inquieto por você e por nós, por causa da solidão em que se trancou nestes últimos meses. Decida isso com firmeza. Uma viagem, garanto-lhe, há de distraí-lo. Procure e encontre um objeto digno do seu amor. Depois volte e gozemos todos juntos a felicidade que só uma verdadeira amizade pode dar. Pode-se, replicou ele com um riso forçado. Mandar imprimir isso e recomendar aos professores. Querida Carlota, deixe-me ainda algum tempo em repouso e tudo se há de arranjar. Eu só lhe peço uma coisa, Werther. Não venha antes da véspera de Natal. Ele ia responder quando surgiu Alberto. Trocaram as boas tardes, com um tom frio, e desandaram a passear pela sala constrangidos. Werther começou a dizer umas coisas insignificantes, interrompendo-se logo. Alberto fez o mesmo e em seguida interrogou sua mulher a respeito de alguns arranjos de que a havia incumbido. E tendo ela respondido que nada tinha feito ainda, disse-lhe algumas palavras que pareceram a Werther muito secas e mesmo duras. Quis retirar-se, mas não pôde. Permaneceu até 8 horas assim, indeciso, sentindo aumentar o despeito e o descontentamento. Então viram-no meter o sobretudo, tomar a bengala e o chapéu. Alberto pediu que ficasse, mas Werther, interpretando o convite com pura politez, agradeceu friamente e retirou-se.
Ao entrar em casa, ele tomou a lâmpada da mão do criado, que procurava guiá-lo, e entrou no quarto, onde desatou a soluçar, falando sozinho de modo colérico e passeando impetuosamente de um lado para o outro. Afinal, atirou-se vestido no leito. Assim o encontrou o criado quando, quase 11 horas, arriscou-se a penetrar no quarto e a perguntar se queria que lhe tirasse as botas. Consentiu que o fizesse, mas proibiu o criado de aparecer no dia seguinte sem ser chamado. Na segunda-feira pela manhã, 21 de dezembro, ele escreveu a Carlota a seguinte carta, que foi, depois da sua morte, encontrada fechada sobre o bureau e remetida à destinatária. Transcrevê-la-ei aos fragmentos, como, ao que tudo indica, teria sido escrita. É coisa resolvida, Carlota, quero morrer. Escrevo-lhe isto tranquilamente, sem exaltação romanesca, na manhã do dia em que a verei pela última vez. Quando você ler esta carta, minha bem-amada, o túmulo frio cobrirá os restos enregelados do infeliz de espírito inquieto, que não sabe de mais doce emprego a fazer dos seus últimos momentos de vida, senão entretê-los com aquela a quem tanto amou. Passei uma noite terrível, mas também, ai de mim, uma noite benfazeja, que fortaleceu, fixou a minha resolução. Quero morrer. Quando ontem me arranquei de junto de você, inteiramente possuído de uma terrível revolta, o coração assaltado por tantas emoções, sentindo-me gelado de horror em face da existência sem alegria e sem esperança que levo ao seu lado, nem sei como pude chegar ao meu quarto, caí de joelhos fora de mim, e vós me concedestes, ó Deus, a consolação suprema das lágrimas mais acerbas. Mil projetos, mil perspectivas agitaram-se tumultuosamente em minha alma. Por fim projetou-se nela, definitivo e supremo, este pensamento. Quero morrer. Dormi, e esta manhã, erguendo-me tranquilo, encontrei-o em mim, sempre firme, forte, completo. Quero morrer. Não é o desespero, é a convicção de que resisti quanto me era possível resistir e de que eu me sacrificarei por você. Sim, Carlota. Por que calar? É preciso que um de nós três desapareça, e sou eu quem deve desaparecer. Oh, minha bem-amada, neste coração dilacerado muitas vezes se insinuou o pensamento frenético de matar seu marido, de matar você, de matar-me a mim mesmo. Cumprir-se o meu destino. Quando você subir a colina, por uma bela tarde de verão, lembre-se de mim, que tantas vezes fui ao seu encontro nesse lugar, surgindo do fundo do vale. Depois volte os olhos do outro lado, em direção ao cemitério, e contemple o meu túmulo, sobre o qual o vento agitará os arbustos à luz do poente sol. No começo eu estava tranquilo e agora eu choro como uma criança, vendo surgir em torno de mim essas vivas imagens. Cerca das 10 horas, Werther chamou o criado. Enquanto se vestia, disse-lhe que ia partir dentro de alguns dias e deu ordem para que limpasse suas roupas e preparasse tudo para fazer as malas. Encarregou-o também de pedir a conta de todos os fornecedores, de ir buscar vários livros que tinham emprestado, entregar 2 meses adiantados a diversos pobres a quem costumava dar todas as semanas uma pequena soma. Jantou no seu quarto. Em seguida dirigiu-se a cavalo à casa do bailio. Não o encontrando, percorreu o jardim perdido nos seus sonhos, como se quisesse naqueles últimos momentos acumular no coração toda a tristeza de suas recordações. As crianças não o deixaram repousar por muito tempo, seguindo-o por toda parte, pulando atrás dele e contando-lhe que quando passasse, amanhã e depois de amanhã, e mais um dia ainda, iriam à casa de Carlota receber o presente de Natal. Descreveram-lhe as maravilhas prometidas pela sua imaginação infantil. Amanhã, exclamou Werther, e depois de amanhã e mais um dia ainda. Ele beijou ternamente as crianças, e quando se retirou, o menor de todos quis dizer-lhe um segredo ao ouvido. Seus irmãos mais velhos tinham escrito cartões de felicitações de ano bom, tão grandes, para um papai, outro para Alberto e Carlota, e outro para o Sr. Werther. Felicitações que deviam ser apresentadas na manhã de 10 de janeiro. A essas palavras ele sentiu-se vencido pelas emoções, deu qualquer coisa a cada uma das crianças, montou a cavalo, encarregou-as de apresentar cumprimentos ao papai e afastou-se com os olhos rasos de água. Tornou à casa cerca das 5 horas. Disse à criada que velasse a lareira e a alimentasse uma parte da noite. Depois ordenou ao criado que arranjasse os livros e a roupa branca no fundo da mala e enfardelasse seus ternos. Provavelmente foi então que teria escrito a seguinte passagem da sua última carta a Carlota.
Você não me espera mais, acreditando que eu lhe obedecerei, que só haverei na véspera de Natal. Oh, Carlota, hoje ou nunca. Na véspera de Natal, você terá em mãos este papel, estremecerá, molhará esta carta com suas lágrimas queridas. Eu quero e preciso. Oh, como me sinto feliz por haver tomado uma resolução. Entretanto, Carlota achava-se num estado de perturbação. Sua última conversa com Werther tinha lhe feito sentir quão grande era a pena de separar-se dele e quanto ele sofreria afastando-se dela. Disse diante de Alberto, como que por acaso, que Werther só voltaria na véspera de Natal. Alberto partira a cavalo para ver o bailio na vizinhança, com o qual tinha negócios a tratar e só estaria de regresso no dia seguinte. Ela estava só, não tendo em sua companhia nenhum dos irmãos ou irmãs. Silenciosa, abandonava-se aos pensamentos sobre sua situação. Via-se ligada para sempre a um homem de quem conhecia o amor e a felicidade, a quem também amava de todo o coração. A um homem de caráter tão igual, tão digno de confiança, dir-se-ia expressamente criado pelo céu para assegurar a felicidade de uma mulher honesta. Sentia o que havia de ser sempre para ela e para os seus. De outro lado, Werther se lhe tornara tão caro. A afinidade de sua alma se manifestara desde o primeiro momento em que se tinham conhecido. Ela fruíra tão longamente e tão frequentemente a sua companhia. Haviam experimentado juntos durante tanto tempo emoções tão diversas que o seu coração guardara dele uma impressão indelével. Habituara-se a partilhar com ele todos os sentimentos, todos os pensamentos. E a sua partida pareceu abrir em toda a sua existência um vazio que ninguém podia preencher. Oh, como seria ela feliz se pudesse transformá-lo num irmão, ou casá-lo com uma das suas amigas, ou ainda se pudesse restabelecer entre ele e Alberto inteiramente as relações de outrora. Carlota passava todas as amigas em revista, uma por uma, e encontrava em todas qualquer coisa a censurar, e nenhuma tê-lo-ia cedido voluntariamente. Fazendo essas reflexões, pela primeira vez ela sentia profundamente, embora sem fixar-se de um modo preciso, que o secreto desejo do seu coração era guardá-lo para ela. Entretanto, estava convencida de que não podia guardá-lo, e isso lhe era proibido. E sua bela alma, tão pura, outrora tão livre de cuidados e tão pronta a superá-los, tinha-se acabrunhada por essa tristeza que se experimenta quando não se tem mais nenhuma perspectiva de felicidade. Seu coração comprimia-se, uma sombria nuvem toldava seu olhar. Assim passou o dia. Eram 6h30 quando ouviu o rumor na escada, reconhecendo prontamente os passos de Werther, e ouviu sua voz chamando-a. Como seu coração bateu ao senti-lo aproximar-se. Era a primeira vez que isso acontecia, e há razões para acreditá-lo. Teria preferido mandar dizer que havia saído. Ao vê-lo entrar, exclamou numa espécie de arrebatamento apaixonado: "Você não cumpriu a palavra." "Eu nada prometi", respondeu ele. "Pelo menos você devia ter respeitado a minha súplica", replicou ela. "Pedi-lhe isso para nossa tranquilidade recíproca." Ela mal sabia o que dizia, e muito menos o que fazia, tendo mandado chamar 2 amigas para não ficar a sós com Werther. Ele entregara alguns livros que havia trazido e pediu outros. Carlota desejava a chegada das amigas e ao mesmo tempo queria que não chegassem nunca. A criada trouxe a resposta. Ambas mandavam pedir desculpas, mas não podiam sair de casa naquele momento. Carlota quis pedir à rapariga para fazer um serviço qualquer na sala vizinha, mas mudou logo de ideia. Werther passeava de um lado para o outro. Ela foi ao cravo e tirou os primeiros acordes de um minueto, nada conseguindo. Fez um esforço para adquirir a presença de espírito e sentou-se calmamente ao lado de Werther, que tomara no canapé o seu lugar costumeiro. "Não tem nada para ler?" perguntou ela. Ele disse que não tinha nada para ler. "Tenho ali na minha gaveta", prosseguiu ela, "a tradução que você fez de alguns cantos de Ossian. Não os li ainda, esperando sempre que você mesmo os lesse, mas nunca chegava a ocasião." Ele sorriu e foi procurar o manuscrito. Ao pegá-lo, sentiu um frêmito, e quando viu as linhas escritas, seus olhos encheram-se de lágrimas. Acomodou-se de novo e leu: "Astro do crepúsculo, tu brilhas de modo esplêndido no ocidente, tu ergues a cabeça resplandecente acima das nuvens e caminhas em toda a tua majestade ao longo da colina.
Que é que procura o teu olhar sobre a charneca? Acalmaram-se os ventos da tempestade. De longe nos chega o murmúrio da torrente. As vagas estrepitosas se lançam contra os longínquos rochedos e os insetos sussurrantes da tarde. Aos cardumes espalham-se sobre a campanha. Que olhas tu, astro formoso? Mas sorris e te afastas. As ondas te cercam alegremente e banham tua bela cabeleira. Adeus, calmo resplendor crepuscular. Amo-te, luz divina da alma de Oceã. E ela surge em todo o seu esplendor. Vejo meus amigos mortos ao lado de fora, como nos dias passados. Fingal caminha como uma úmida coluna de névoa, e em torno dele lá estão os seus heróis, os bardos, os cantores, cabelos grisalhos, o majestoso Raino, Alpin, o chantre amável, e tu, doce e chorosa minoria. Como estáis mudados, ó meus amigos, depois dos dias festivos de Selma, quando disputávamos o prêmio de canto à maneira das brisas da primavera, que ao longo da colina fazem dobrar as ervas sussurrantes. Então Minoria caminhava, em toda sua beleza, os olhos cheios de lágrimas, com a sua basta cabeleira flutuando ao capricho do vento que soprava da colina. A alma dos heróis se entristecia quando ela erguia a sua voz melodiosa, porque quantas vezes tinham eles visto o túmulo de Salgar e a escura morada da branca Colma. Colma, de voz harmoniosa, estava sozinha sobre a colina. Salgar prometera vir, mas a noite baixava em torno dela. Escutai a voz de Colma, solitária sobre a colina. Colma. Anoitece. Estou sozinha, perdida sobre a colina, batida pela tempestade. O vento assobia na montanha, a torrente despenha-se do rochedo, rugindo longa e dolorosamente. Nenhuma cabana me abriga da chuva. Sinto-me abandonada sobre a colina batida pela tempestade. Ó lua, rompei as nuvens que vos envolvem. Aparecei, ó estrelas da noite, que um raio de luz me guie ao lugar onde o meu bem-amado, o arco frouxo junto dele, os cães ofegantes dormindo em seu redor, repousa das fadigas da caça. E é preciso que eu fique neste lugar, sobre o rochedo de onde se precipita a torrente oculta sob a folhagem. A torrente e a tempestade pululam, fazendo com que eu não ouça a voz do meu bem-amado. Meu Salgar, por que tardas tanto? Terá ele olvidado a sua promessa? Eis a árvore, eis o rochedo, eis a torrente rumorosa. Tu prometeste estar aqui ao anoitecer, ai de mim, por onde andará o meu Salgar? Quero fugir contigo para longe de meu pai e meu irmão, criaturas orgulhosas. Há muito que nossas famílias são inimigas, mas nós não somos inimigos, ó Salgar, ó vento. Calai-vos um instante, ó torrente, um breve silêncio. Que minha voz ressoe através do vale, para que o meu querido irradio a ouça. Salgar, sou eu quem te chama. Eis-me aqui junto da árvore do rochedo. Salgar, meu bem-amado, eis-me aqui. Por que tardas a vir? Vê, a lua reaparece. As águas brilham no vale. Os rochedos cinzentos se mostram até o alto da colina. E não descubro nos cimos, seus cães não anunciam sua chegada. Esperá-lo-ei sozinha, aqui. Mas quem são aqueles que jazem lá embaixo, na charneca? Será meu bem-amado? Será meu irmão? Respondei, amigos. Não respondem. Que angústia oprime a minha alma. Ai de mim, morreram. Seus gládios estão vermelhos dos combates. Ó meu irmão, por que mataste meu Salgar? Ó meu Salgar, por que mataste meu irmão? Um e outro, vós me éreis tão queridos. Ó, tu eras belo entre mil sobre a colina. Tu eras terrível nas batalhas. Respondei-me, escuta minha voz, meus bem-amados. Mas ai de mim, eles estão mudos, mudos para sempre. Seu peito está frio como a terra. Da colina, do cume da montanha, onde reina a tempestade, falai-me, ó espírito dos mortos, falai-me que não tremerei de medo. Aonde fostes buscar o repouso? Em que caverna da montanha vos encontrarei? Não ouço a mais débil voz no perpassar do vento. A tempestade que ruge sobre a colina não me envia nenhuma resposta. Aqui fico sentada, sucumbida de dor. Entregue às lágrimas, escaparei o surgir da manhã. Cavai a sepultura, amigos dos que morreram, mas não a fechai até que eu chegue. Minha vida se desfaz como um sonho. Poderei regressar? Quero ficar aqui junto daqueles a quem eu amava, aqui à beira da torrente que faz estremecer o rochedo, quando a noite baixar na colina e o vento perpassar na charneca. Lá estará minha alma,
como o vento para chorar a morte dos meus amigos. O caçador me ouvira, da sua cabana de folhagem. O caçador temerá e amará a minha voz, porque há de ser doce chorando os meus amigos. Ambos me eram tão queridos. Tal foi o teu canto, tal foi o teu canto, ó Minona, ó filha de Thorman, de faces docemente rosadas. Nossas lágrimas escorrem por causa de Colma, e nossa alma se torna sombria. Ulin aproxima-se com a harpa e entoa o canto de Alpin. A voz de Alpin era doce, a alma de Raino era um raio de fogo, mas ambos repousam em sua pequena morada. Suas vozes não ressoam mais para Selma. Um dia antes de esses heróis tombarem, ao voltar da caça, Ulin ouviu que porfiavam seus cantos sobre a colina. Seus cantos eram doces, mas tristes. Chorava a morte de Morar, o maior dos heróis. Sua alma era semelhante à alma de Fingal, seu gládio igual ao gládio de Oscar. Mas tendo ele tombado, seu pai gemia, as lágrimas corriam dos olhos de Minona, irmã do valente Morar. Ouvindo o canto de Ulin, ela desapareceu como a lua no ocidente. Oculta sua bela cabeça nas nuvens quando pressente a tempestade. Com Ulin, acompanhei na harpa esse canto de luto. Raino. Cessaram o vento e a chuva. Ao meio-dia, o céu está sereno e as nuvens se dissiparam. O sol fugitivo ilumina a colina de uma luz inconstante. As águas da montanha correm avermelhadas no seio do vale. Doce é teu murmúrio, ó torrente. E ainda mais doce é a voz que eu escuto. É a voz de Alpin, que pranteia o morto. Sua cabeça está curvada pela idade e seus olhos vermelhos de lágrimas. Alpin, excelente cantor, por que estás só na colina silenciosa? Por que te lamentas como o vento que se levanta de súbito no meio da floresta e como a vaga que bate nas praias longínquas? Alpin. Minhas lágrimas, ó Raino, são pelos mortos. Minha voz é para os habitantes dos túmulos. Ergues-te, imponente e esbelto, sobre a colina. És o mais belo dos filhos da charneca. Porém tombarás como Morar, a aflição chorará sobre o teu túmulo. As colinas te esquecerão, e os arcos ficarão frouxos em tua morada. Tu eras ágil, ó Morar, com as cabras da colina, terrível como os fogos que brilham à noite no céu. Tua cólera era como a tempestade. Teu gládio brilhava nas batalhas como o raio sobre a charneca. Tua voz semelhava à torrente da floresta, depois da chuva, ao trovão nas colinas distantes. Muitos tombaram aos teus golpes e consumidos pela chama da tua cólera. Mas quando regressavas da guerra, como era suave a tua voz. Teu rosto era como o sol depois da tempestade. Como a lua da noite silenciosa, teu peito era calmo como o lago quando calam os gemidos do vento. Agora, pequena é tua morada, obscura tua solidão. Com 3 passadas, eu meço o teu túmulo. Ó tu, outrora tão grande, 4 pedras musgosas formam o teu único monumento. Uma árvore despojada de folhas e a erva crescida que murmura ao sopro do vento indicam ao caçador a tumba do poderoso Morar. Não tens mães que te pranteie, nem noiva que derrame sobre ti as lágrimas do amor. Morreu aquela que te deu a luz. Também é morta a filha de Morglan. Quem vem lá, apoiado ao bordão? Quem é aquele cuja cabeça está embranquecida pelos anos e os olhos avermelhados pelas lágrimas? É teu pai, ó Morar, teu pai, que só tinha um filho, tu. Ele ouviu falar da tua fama nos combates, dos inimigos que dispersavas, como quem espalha a poeira. Ele soube da glória de Morar. Ai dele, nada soube do teu ferimento. Chora, ó pai de Morar, chora, teu filho, porém, não te ouvirá mais. Profundo é o sono dos mortos, muito lá no fundo da terra está seu travesseiro de pó. Jamais ouvirá a tua voz, jamais despertará o teu apelo. Oh, quando o dia há de penetrar na tumba para dizer ao que aí dorme, desperta, adeus, ó mais nobre dos homens. Jamais esses campos tornarão a ver-te, jamais na floresta escura brilhará o raio do teu gládio. Tu não deixaste filho, mas nossos cantos perpetuarão teu nome. Os séculos vindouro ouvirão falar de ti, do grande Morar que tombou heroicamente. Lamorosas foram as lamentações dos heróis, mas clamoroso ainda o suspiro que escapou do seio de Armin. Esse canto lembrou-lhe a morte do seu filho, tombado em plena juventude. Carmor sentou-se ao lado do herói.
Carmor, príncipe da sonora Galmal, por que esse suspiro soluçante, ó Armin? Perguntou ele. Qual o motivo para teu pranto? A poesia e o canto não ressoam para encantar as almas? É como a névoa transparente que se ergue do lado e se dissolve em chuva fina sobre o vale, umedecendo as flores redolentes. Mas o sol retorna com toda a sua força e a névoa se esvai. Por que estás tão acabrunhado pela dor, Armin, que reina sobre Gorma, cercada pelas ondas? Armin. Choro de dor? Sim. Bem eu sei, pois é grande o motivo da minha pena. Carmor, tu não perdeste nunca um filho, tu não perdeste uma filha em pleno desabrochar de sua beleza. O valente Colgar está vivo, viva está a Mira, a mais formosa das raparigas. Os rebentos do teu tronco florescem. Oh, Carmor, ao passo que Armin é o último da sua raça, sombrio é o teu sono. Oh, Daura, tu dormes um sono pesado em tua tumba. Quando despertarás com os teus cantos, com a tua voz melodiosa? Levantai-vos, ó ventos de outono, levantai-vos e soprai furiosamente sobre a charneca obscura. Gemei torrentes da floresta, urrai, furacão na copa dos carvalhos. Aparecei através das nuvens dilaceradas, ó lua, mostrando por intervalos a tua face pálida. Lembrai-me aquela noite terrível em que pereceram meus filhos, em que tombou a poderosa Arindal, em que se extinguiu minha Daura querida. Daura, minha filha, tu eras bela. Como é bela a lua sobre as colinas de Fura, branca como a neve que tomba novamente, doce como o ar que se respira. Arindal, teu arco era forte, tua lança era rápida no campo de batalha, teu olhar era como a bruma sobre as vagas, teus cabelos como a nuvem flamejante na tempestade. Armar, famoso nos combates, buscou o amor de Daura. Ela não o recusaria por muito tempo. Eram belas as esperanças de seus amigos. Erath, filho de Odgal, estava cheio de ressentimento porque seu irmão caiu sob os golpes de Armar. Apareceu vestido de barqueiro e sua barca, vogando sobre as ondas, era linda. Os cabelos estavam embranquecidos pela idade e o rosto era calmo e grave. Oh, mais bela das virgens, disse, encantadora filha de Armin, lá embaixo no rochedo perto da praia, Armar espera pela formosa Daura. Venham procurar a sua bela amada para conduzi-la através do mar proceloso. Ela ouviu e chamou por Armar. Do rochedo alguém respondeu, Armar, meu bem-amado, por que me deixaste assim tão inquieta? Ouve, filho de Arnath, escuta, é Daura que te chama. Erath, o traidor rindo-se, dirigiu-se à praia. Ela ergueu a voz, chamando por seu pai e seu irmão. Arindal, Armin, nenhum de vós virá salvar a sua Daura? A voz de Daura atravessa o mar. Meu filho, Arindal, descendo a colina carregado com os rudes despojos da caça, traz o arco e as flechas. 5 cães cinzentos caminham ao seu lado. Ao ver na praia o audacioso Erath, agarra-o e prende-o a um tronco de carvalho, amarrando-lhe a cintura com laços bem fortes. Os gemidos do prisioneiro enchem os ares. Em sua barca, Arindal avança sobre as ondas para conduzir Daura. Armar aparece furioso e atira uma flecha, guarnecida de penas cinzentas que assobia e vai mergulhar em teu coração, ó Arindal. Pereces em lugar do traidor Erath. A barca atinge o rochedo. Arindal toma e solta um último suspiro, vendo o sangue de teu irmão correr a teus pés. Ó Daura, como foi grande a tua dor! Os vagalhões despedaçam a barca e Armar precipita-se no mar a fim de salvar Daura, ou morrer. Súbito, um golpe de vento subleva as ondas e Armar é tragado por elas. Ouve o pranto da minha filha, abandonada no rochedo batido pelo mar. Seus gritos eram penetrantes e contínuos. Seu pai não podia salvá-la. Passei toda a noite na praia, divisava-a ao pálido reflexo da lua, e ali fiquei, a noite inteira, ouvindo seus gritos. O vento soprava rumorosamente e a chuva vergastava com violência os flancos da montanha. Sua voz enfraqueceu-se ao raiar da manhã. Depois extinguiu-se, como a brisa da tarde na erva do rochedo. Esgotada pela dor, Daura morreu, deixando Armin solitário. Não mais existe aquele que foi a minha força nos combates. Morreu aquela que era o meu orgulho entre as moças. Quando a tempestade desce da montanha e o vento norte agita as ondas, sento-me na praia ressoante e contemplo o rochedo terrível. Muitas vezes, ao baixar a lua no horizonte,
Vejo passar juntos, tristemente enlaçados, os fantasmas dos meus filhos, esbatendo-se à meia luz do crepúsculo. Uma torrente de lágrimas escapando-se dos olhos de Carlota e aliviando o seu coração opresso, interrompe a leitura de Werther, que abandona o manuscrito, toma-lhe a mão e também derrama lágrimas amargas. Com a outra mão, Carlota enxuga os olhos no lenço. Ambos sentem o próprio infortúnio. No destino daqueles heróis, sentem-se as suas lágrimas se confundirem. Werther roça no braço de Carlota os seus lábios e os olhos ardentes. Ela tem um leve tremor e quer afastá-los. Mas a dor e a piedade, esmagando-a com uma carga de chumbo, imobilizam-na. Respira fortemente, procurando dar acordo de si, pondo na voz um acento celestial, e pede-lhe aos soluços que continue a leitura. Agitado e trêmulo, como se seu coração fosse explodir, Werther toma do caderno e lê com a voz entrecortada. Por que despertar-me, ó brisa da primavera? Tu me acaricias e dizes, derramo sobre ti as gotas celestiais do orvalho. Mas aproxima-se o tempo em que murcharei, aproxima-se a tempestade que me arrancará das folhas. Amanhã virá o caminhante, virá aquele que me viu em plena beleza, seus olhos hão de procurar-me por toda a campina, e não me encontrarão mais. O peso dessas palavras caiu sobre o coração do desgraçado, que se atirou aos pés de Carlota. No paroxismo do desespero, tomou-lhe as mãos e as levou aos olhos e ao rosto. Pareceu a Carlota que o pressentimento de um mau desígnio lhe atravessara a alma. Seus sentidos deliravam. Apertou-lhe as mãos e espremeu as dela contra o peito. Em dado momento inclinou-se sobre Werther, com uma emoção dolorosa, e as faces escaldantes de ambos se tocavam. O mundo inteiro deixou de existir. Werther enlaçou-a com os braços, apertando-a ao coração, e cobriu de beijos furiosos seus lábios trêmulos e balbuciantes. Werther! Exclamou ela com a voz abafada, tentando escapar-se. Werther! E com uma das mãos procurava, quase sem forças, afastá-lo. Werther! Repetiu com um tom resoluto que exprimia o mais nobre dos sentimentos. E ele, não resistindo, soltou-a e prosternou-se a seus pés como um insensato. Ela ergueu-se precipitadamente, presa de uma perturbação dolorosa, fremente de amor e de cólera. É a última vez, Werther, disse ela. Você não me verá mais. E lançando sobre o infeliz um olhar apaixonado, fugiu para o quarto vizinho e trancou-se por dentro. Werther estendeu-lhe os braços sem ousar retê-la, estirado no soalho, com a testa sobre o canapé. Permaneceu nessa postura por mais de meia hora, só tornando a si quando ouviu o rumor dos passos da criada que vinha pôr a mesa. Passeando nervosamente pela sala, ao sentir-se só, aproximou-se da porta do quarto e chamou em voz baixa. Carlota, Carlota! Uma só palavra. Quero dizer-lhe adeus. Ela não respondeu. Werther ainda insistiu, suplicou, chamou-o ainda, enfim, arrancou-se dali gritando. Adeus, Carlota, adeus para sempre. Ao ganhar a porta da vila, os guardas que estavam acostumados a vê-lo sempre deixaram-no passar sem dizer nada. Chovia e nevava. Somente às 11 horas, ele bateu de novo à porta da sua casa. Ao entrar, o criado notou que estava sem chapéu, mas não ousou adverti-lo e começou a tirar-lhe a roupa, que estava completamente molhada. Encontrou-se mais tarde o chapéu sobre uma rocha situada no pendor da colina que domina a vila. Pareceu inconcebível que ele pudesse galgá-la sem o menor risco. Durante uma noite escuríssima e chuvosa, Werther deitou-se e dormiu por muito tempo. No dia seguinte, pela manhã, quando foi levar-lhe o café, o criado o encontrou escrevendo. Ele acrescentara na carta endereçada a Carlota as seguintes linhas. É a última vez que abro os olhos. Ai de mim. Eles não verão mais o sol, que se esconde agora nas nuvens de um céu sombrio. Tomai luto, ó natureza, porque o vosso filho, o vosso amigo, o vosso amante aproxima-se do fim. Ó Carlota, suas impressões confusas de um sonho é comparável, talvez, o sentimento que se experimenta ao dizer, eis a minha derradeira manhã. A derradeira, Carlota. Esta palavra derradeira, não a entendo. Não estou aqui em todo o meu vigor? E amanhã, ver-me-ão estendido sobre a terra. Morrer, que é isto? Veja, é como se sonhássemos quando falamos da morte. Vi morrer muita gente, mas a humanidade é tão limitada que se mostra incapaz de conceber o começo e o fim da sua existência. Neste momento, ainda me pertenço. Pertenço-lhe também, ó minha bem-amada, e bastará um instante. Separados, perdidos um para o outro,
Para sempre, talvez. Não, Carlota, não. Como poderei ser aniquilado? Como poderá você ser aniquilada? Entretanto, ainda estamos vivos. Aniquilamento. Que significa isto? Trata-se de uma palavra, um som vazio de sentido, que não diz nada ao meu coração. Estar morto, ó Carlota, metido embaixo da terra gelada numa sepultura tão estreita, tão escura. Tive uma amiga que foi tudo para a minha juventude desamparada. Quando ela morreu, acompanhei o seu enterro, parei à beira da cova, vi baixar o caixão e senti o roçar das cordas que se afrouxavam e foram retiradas bruscamente ao ouvir a primeira pá de terra que caía sobre o lúgubre invólucro, produzindo um rumor surdo, cada vez mais surdo, sempre mais surdo, até cobri-lo inteiramente. Lancei-me ao chão ao lado daquela sepultura, embargado, transtornado, o coração cheio de angústia e profundamente dilacerado. Mas nada entendia daquilo que se passava diante de mim. Aquilo que também me estava reservado, a morte, o túmulo. Estas palavras não as pude entender nunca. Oh, perdoe-me, perdoe-me. Ontem devia ser aquele o último instante da minha vida. Anjo. Sim, pela primeira vez senti com absoluta certeza este pensamento delicioso abrasar o mais profundo do meu ser. Ela ama-me, ela ama-me. Queima-me ainda os lábios o fogo sagrado que vinham em torrentes dos seus lábios. Uma ardente embriaguez jamais sentida transbordou do meu coração. Perdoe-me, perdoe-me. Ah, bem sabia que você me amava. Soube desde os primeiros olhares que transparecia sua alma, desde os primeiros apertos de mão. E, no entanto, quando saía de junto de você, ou quando via Alberto ao seu lado, tomava-me de um grande abatimento, devorado pela febre da dúvida. Lembra-se das flores que me mandou no dia em que não me pôde dizer, naquela reunião odiosa, uma só palavra, nem mesmo apertar minha mão? Oh, permaneci ajoelhado diante delas o resto da noite. Eram para mim o selo do seu amor. Mas, ai de mim, essas impressões passaram. Assim apaga-se pouco a pouco, na alma do crente, o sentimento da graça do seu Deus, que lhe a concedeu por meio de sinais sagrados e visíveis em toda a sua plenitude celestial. Tudo isso se extingue com o tempo, mas nenhuma eternidade extinguirá a vida ardente que aspirei ontem dos seus lábios e que sinto queimar em mim. Ela ama-me. Estes braços a enlaçaram, estes lábios fremiram contra os seus. Esta boca balbuciou colada à sua boca. Você é minha, Carlota. Sim, minha por todo o sempre. A mim, que importa que Alberto seja seu marido, seu marido. O casamento só vale para este mundo. E é só neste mundo que cometo um pecado, amando-a, desejando arrancá-la dos braços dele para estreitá-la nos meus. Um pecado. Pois bem, dele fui punido, esse pecado. Eu em toda a sua voluptuosidade celestial. Meu coração esgotou nele a força e o bálsamo da vida. Desde aquele momento você ficou sendo minha, ó Carlota. Eu a antecipo, indo para o seu pai. Dir-lhe-ei as minhas penas, e ele me consolará até que você venha. Então voarei ao seu encontro, enlaçando-a, e ficaremos em face do eterno unidos por um beijo sem fim. Não estou sonhando, não estou delirando. Ao aproximar-me do túmulo, meus olhos veem mais claro. Nós subsistiremos, nós nos tornaremos a ver. Verei sua mãe, sim, eu a verei, eu a encontrarei, abrirei meu coração diante dela, sua mãe, aquela de quem você é a perfeita imagem. Cerca das 11 horas, Werther perguntou ao criado se Alberto estava de volta. E o criado disse que sim, que vira alguém reconduzindo o seu cavalo. Então Werther entregou-lhe um bilhete aberto contendo estas palavras. Poderá você emprestar-me as pistolas para uma viagem que pretendo fazer? Adeus, seja feliz. Naquela noite, Carlota mal conseguira conciliar o sono. O que tanto havia receado cumpria-se, e de um modo que não lhe fora possível temer nem prever. Sua pulsação, ordinariamente tão tranquila e tão igual, estava presa de uma agitação febril. Sentimentos os mais opostos perturbavam aquele nobre coração. Seria o beijo de Werther que ela sentia arder em seu seio? A flama que lhe havia inspirado tamanha audácia? Ou tal inquietação provinha do desassossego que experimentava ao comparar o presente com os dias de inocente tranquilidade e de confiança em si, isentos de constrangimento e cuidado? Como aparecer ao seu marido? Como contar-lhe aquela cena que podia confessar perfeitamente?
e que, entretanto, não ousava confessar a si própria. Há quanto tempo ambos guardavam silêncio a esse respeito? A ela cabia rompê-lo fazendo ao esposo semelhante confidência em momento tão inoportuno? Se temia já que a simples notícia da visita de Werther produzisse em Alberto uma impressão aborrecida, que seria então quando ele soubesse da inesperada catástrofe? Ele haveria tal como sempre ela fora, sem nenhuma prevenção? E era-lhe possível desejar que Alberto lesse o que se passava em sua alma? Por outro lado, como dissimular perante um esposo aos olhos do qual sua alma estivera sempre aberta e transparente como cristal, e a quem jamais ocultara, jamais havia podido ocultar um só dos seus sentimentos? Todas estas reflexões a enchiam de inquietação e perplexidade, e seus pensamentos se voltavam sempre para Werther. Perdido para ela, sem que, entretanto, pudesse renunciar a ele, que se via forçada a abandonar, e perdendo-o era como se perdesse tudo. Como sentia então pesar em seu coração, sem poder distintamente percebê-lo, a frieza que se produzia nas relações entre Werther e Alberto. Por causa de certas diferenças de sentimentos, esses dois homens tão dóceis e tão bons tinham se trancado num silêncio recíproco. Depois, cada qual puxando para o seu lado, a situação complicara-se, e de tal sorte se tornara tensa, que era já impossível, precisamente no momento crítico, quando tudo dependia disso, reaproximá-los. Se antes uma confidência salvadora os tivesse unido, a indulgência e o afeto recíprocos nascessem em seu coração, permitindo que se abrissem um ao outro, nosso amigo talvez pudesse salvar-se. Uma circunstância particular juntou-se às perplexidades de Carlota. Werther, nós vemos isto através das suas cartas, nunca fez mistério do seu propósito de deixar este mundo. Esse sombrio desígnio, tantas vezes combatido por Alberto, foi também muitas vezes objeto das conversações de Carlota com seu marido. E este, a quem semelhante ato inspirava decidida repulsa, com uma sorte de irritação de ordinário, estranha ao seu caráter, havia dado a entender que não tomava a sério tal resolução. Permitir a si mesmo pilhariar a respeito, ao ponto de fazer com que Carlota acabasse partilhando da sua incredulidade. Se, de um lado, quando seus pensamentos lhe apresentavam tão lúgubre perspectiva, isso a tranquilizava, de outro sentia-se inibida de confiar ao seu marido, naquele momento, as apreensões que a atormentavam. Quando Alberto voltou, Carlota foi ao seu encontro com um assodamento que mal disfarçava embaraço. Ele chegara um tanto agastado por não haver concluído seu negócio, pois encontrara no bailio, seu vizinho, uma natureza obstinada e mesquinha. Os caminhos péssimos haviam contribuído também para aumentar-lhe o mau humor. Alberto perguntou se tinha aparecido alguém e ela respondeu com precipitação que Werther viera na véspera, à tarde. Depois perguntou se havia cartas para ele. Carlota informou que estavam no quarto, mais alguns pacotes. Alberto foi vê-las e Carlota ficou sozinha. Diante do homem que amava e estimava, recebia novas impressões. A certeza da generosidade, afeto e bondade do esposo restituíram um pouco de calma ao seu coração. Sentindo-se secretamente inclinada a ir ter com ele, pegou da costura e sentou-se ao seu lado como sempre fazia. Encontrou-o ocupado em abrir e ler a correspondência, sendo que algumas cartas pareciam conter notícias pouco agradáveis. Carlota fez-lhe algumas perguntas. Alberto respondeu com breves palavras. Em seguida pôs-se a escrever. Passaram assim uma hora um ao lado do outro. Cada vez mais a alma de Carlota se ia tornando sombria. Experimentava quão difícil seria revelar ao marido, ainda que apresentasse o maior bom humor, aquilo que pesava em seu coração, caindo numa tristeza tanto mais opressiva quanto se esforçava por ocultá-la e engolir as lágrimas. A chegada do criado de Werther lançou-a numa perturbação extrema. O homem entregou o bilhete a Alberto, que se voltou tranquilamente para ela e disse: "Entregue-lhe as pistolas." E acrescentou, dirigindo-se ao criado: "Diga-lhe que desejo uma boa viagem." Tais palavras aturdiram-na como um raio. Ergueu-se cambaleando, sem saber o que sentia. Dirigiu-se lentamente à parede, com as mãos trêmulas retirou as pistolas, limpou a poeira, depois hesitou, e sua hesitação teria durado muito se um olhar de espanto de Alberto não a forçasse a decidir-se. Entregou ao criado as armas fatídicas, sem poder proferir uma palavra. E assim que ele se retirou, Carlota pegou na costura e refugiou-se no seu quarto ao lado, presa de inexplicável agitação. O coração pressagiava-lhe terríveis acontecimentos. Ora esteve a ponto de atirar-se aos pés do marido e contar-lhe tudo. A cena da véspera,
Sua falta e seus pressentimentos, ora parecia-lhe que esse ato não teria nenhum resultado, tanto mais quanto não poderia decidi-lo a ir para junto de Werther. Serviu-se o jantar. Uma boa amiga que viera tomar uma informação para retirar-se imediatamente. Ficou, tornando a conversação suportável durante o repasto. Cada qual, embora constrangido, conversou, contou diversas coisas, e depois esqueceu tudo quanto conversara. O criado levou as pistolas a Werther, que ele as recebeu com arrebatamento quando ele se inteirou de que tinha sido Carlota que as entregara. Serviu-se de pão e vinho, disse ao criado que fosse jantar, e pôs-se a escrever. Elas passaram pelas suas mãos, você as limpou, beijei-as 1000 vezes, você tocou-as. É você, anjo do céu, que favorece meu desígnio. Você mesma, Carlota, fornece um instrumento que vai consumá-lo. Desejei receber a morte de suas mãos. É de você que a recebo hoje. Interroguei o meu criado e ele contou-me que você tremia ao entregar-lhe as pistolas. E não me enviou um adeus. Ai de mim, nenhum adeus? Ter-me-ia fechado o coração por causa deste instante que me liga a você para sempre? Oh, Carlota, milhares de anos não bastariam para apagar a impressão de tudo isso. E sinto, você não pode odiar aquele que arde assim por sua causa. Depois do jantar, ele ordenou ao criado que acabasse de fazer as malas, rasgou uma porção de papéis e saiu para pagar algumas pequenas dívidas. Retornou à casa, saiu de novo, apesar da chuva, dirigindo-se ao jardim do conde. Depois pôs-se a errar pelo campo. Ao cair da noite, voltou para casa e escreveu isto. Pela última vez, Valheim, vi os campos, os bosques e o céu. Adeus a você também, querida mãe, perdoa-me. Consola a Valheim, que Deus vos abençoe. Todos os meus negócios estão em ordem. Adeus. Não nos tornaremos a ver e seremos mais felizes. Recompensei o mal, Alberto, mas você me perdoará. Perturbei a paz do seu lar. Lancei entre vocês a desconfiança. Adeus. Quero pôr um termo a tudo isto. Oh, se vocês puderem ser felizes por causa da minha morte. Alberto, Alberto, faça feliz o anjo que tem a seu lado, e que assim a graça de Deus baixe sobre você. Durante a noite remexeu ainda por muito tempo seus papéis, dos quais rasgou uma porção, lançando-os ao fogo. Fez alguns pacotes e endereçou-os a Valheim. Eram pequenos ensaios e pensamentos soltos. Muitos desses trabalhos me foram mostrados. Depois das 10 horas, tendo ordenado que lançassem mais lenha ao fogo, pediu uma garrafa de vinho e mandou dormir o criado, cujo quarto, bem como os das demais pessoas da casa, era muito distante do seu. O criado deitou-se de roupa e tudo, para erguer-se na manhã seguinte muito cedo, pois o amo lhe havia dito que os cavalos da posta estariam em frente da casa antes das 6 horas. Depois das 11 horas. Em torno de mim reina a tranquilidade, e minha alma está tão calma. Agradeço-vos, ó Deus, por me concederes esses últimos momentos, este calor e esta força. Aproximo-me da janela, ó minha amiga, e vejo ainda através das nuvens que o vento tempestuoso ao longe dispersa, brilhar aqui e ali as estrelas do céu eterno. Não, vós não tombareis. O Eterno vos retém em seu seio, e a mim também. Vejo as rodas do carro, a mais querida das constelações. Quando ontem a deixei, quando saí de sua casa, eu vi diante de mim essa constelação. Com que inebriamento a tenho tantas vezes contemplado. Quantas vezes, erguendo as mãos ao céu, tomei-a como sinal, como monumento sagrado da felicidade que então fluía. E, no entanto, ainda... Oh, Carlota, que é que não me faz pensar em você? Você não está em tudo quanto me cerca? E não tenho eu, como uma criança, furtado avidamente 1000 ninharias que você tocou? Oh, minha santa, querida silhueta, a você alego, pedindo-lhe que a venere. Quando entrava ou quando saía, imprimia nela milhares de beijos, 1000 vezes lhe disse adeus. Escrevi um bilhete a seu pai, pedindo-lhe que proteja meu corpo. No cemitério, bem ao fundo, no canto que dá para o campo, há 2 tilhas. É lá que desejo repousar. Ele poderá fazer isso. Há de fazê-lo pelo seu amigo. Peça-lhe-o também. Não exigirei dos piedosos cristãos que deixem depositar seus corpos ao lado de um infeliz. Ah, eu queria que me enterrassem à beira da estrada, ou no vale solitário, ao passar o sacrificador
e o levita haveriam de persignar-se diante da pedra que marcaria o meu túmulo, e o samaritano me concederia uma lágrima. Veja, Carlota, que não tremo ao pegar a fria e terrível taça, por onde quero beber a embriaguez da morte. É você quem me apresenta, e eu não hesito um só momento. É assim que se consumam todos os votos, todas as esperanças da minha vida, todas. Quero bater, gelado e rígido, a porta de bronze da morte. Se eu tivesse alcançado a aventura de morrer, de sacrificar-me por você, Carlota, eu morreria corajosamente e com que alegria, se pudesse restituir-lhe o repouso e a felicidade. Mas ai de mim! A muito poucas e nobres criaturas é dado derramar o sangue pelos seus, e com a morte iluminar uma vida nova e centuplicada para aqueles que amam. É com esta roupa, Carlota, que quero ser enterrado. Você a tocou, você a santificou. Também isto pedi a seu pai. Minha alma flutuará sobre o caixão. Que ninguém remexa em meus bolsos o nó cor-de-rosa que você trazia no corpete, quando a vi pela primeira vez em meio das suas crianças. Oh, beije-as 1000 vezes por mim e conte-lhes a história do seu desgraçado amigo. Queridas crianças, vejo-as alvoroçadas em torno de mim. Ah, como me prendi a este nó cor-de-rosa! Como desde o primeiro momento não mais pude deixá-lo. Irá comigo para o túmulo. Você me deu no dia do meu aniversário natalício. Com que sofreguidão o recebi. Não pensava que tudo me havia de conduzir até aqui. Calma, peço-lhe calma. Elas estão carregadas. Bateu meia-noite. Assim seja, então. Carlota, adeus, adeus. Um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o estampido, mas como tudo voltou ao completo silêncio, não se inquietou mais. Às 6 horas da manhã, ao entrar com uma lâmpada, o criado encontrou o amo estendido no solo. Vendo as pistolas e o sangue, chamou-o, sacudindo-o. Nenhuma resposta. Werther estertorava. Correu ao médico. Foi à casa de Alberto. Carlota ouviu bater e sentiu um arrepio por todo o corpo. Despertou o marido e ambos saltaram da cama. O criado, gritando e gaguejando, deu-lhes a notícia. Carlota caiu sem sentido aos pés de Alberto. Quando o médico chegou, o desgraçado jazia no soalho. Não havia mais esperança de salvá-lo, pois conquanto o pulso ainda batesse, todos os membros estavam paralisados. Ele havia metido uma bala na cabeça, acima do olho direito, e os miolos saltaram para fora. Fazendo uma tentativa, deram-lhe uma sangria no braço. O sangue correu e ele continuou a respirar. A mancha de sangue que se via no espaldar da poltrona provou que Werther estava sentado à sua secretária quando disparou a arma, que em seguida tombara e, debatendo-se na convulsão, rolara ao lado da mesma poltrona. Estirado em decúbito dorsal, perto da janela, não teve mais forças para fazer qualquer movimento. Estava completamente vestido e calçado, envergando um fraque azul e um colete amarelo. A princípio a casa, depois a vizinhança, por último a vila inteira foi sacudida pela emoção. Alberto apareceu. Tinham posto Werther sobre o leito, com o rosto amarrado por um lenço. A sua fisionomia já era a de um morto. Não fazia o menor movimento. Os pulmões ainda arfavam de um modo horroroso, ora fracamente, ora com mais força. Esperava-se o fim. Ele bebera apenas um copo de vinho. O drama de Emília Galotti estava aberto sobre uma estante. Dispensem-me de descrever a consternação de Alberto e o desespero de Carlota. O velho Balio acudiu logo que soube da notícia e beijou o moribundo, derramando lágrimas ardentes. Seus 2 filhos chegaram a pé, logo depois do pai, e, abandonando-se à dor mais violenta, caíram junto ao leito, beijando as mãos e a boca de Werther. O mais velho dos 2, por quem Werther sempre demonstrara particular estima, calou-se-lhe os lábios até que o infeliz soltasse o último suspiro, tendo sido preciso arrancá-lo dali à força. Werther expirou ao meio-dia. A presença e as medidas por ele tomadas evitaram que a multidão se atropelasse em frente da casa à noite. Cerca das 11 horas o bailio fê-lo enterrar no local escolhido pelo desgraçado. O velho e os filhos acompanharam o cortejo. Alberto não sentiu capaz de fazê-lo. Temia pela vida de Carlota. O corpo foi conduzido por trabalhadores. Nenhum padre o acompanhou. Fim.